Senhor telespectador, senhora telespectadora, quarto bloco, diálogo com Hamilton Werneck. Wanderson, estávamos sonhando, mas ao mesmo tempo concretizando sonhos. O que mais você sonha? Olha, professor, primeiro é difícil falar hoje para o friburguense em sonhos, quando a realidade que se apresenta é tão terrível e a falta de credibilidade daquilo que se prometeu e não se entregou ao município. A primeira questão que eu quero falar para todos os friburguenses é que sim, a gente pode sonhar primeiro pelas potencialidades que a gente tem e segundo pelos exemplos que existem Brasil afora, dentro de realidades até piores do que as de Nova Friburgo. O próprio professor Hamilton Werneck aqui citou a cidade de Santa Catarina, onde há um bom exemplo de educação integral. A gente pode citar o exemplo de Brumado, onde há também um bom exemplo de que se zerou a fila de creche. A gente pode citar o exemplo de Sobral, onde os índices de IDEB assustadoramente cresceram, com a escola de formação permanente e com um projeto de educação de longo prazo, onde há principalmente a questão do projeto de vida dessas crianças, muito mais do que só melhorar os índices do IDEB. Ou seja, há exemplos de cidades um pouco maiores ou um pouco menores do que Nova Friburgo, um pouco mais ricas ou um pouco mais pobres do que Nova Friburgo e que provam que é possível desde que haja vontade de fazer acontecer. Essa vontade, professor, você tem a certeza de que eu tenho muita, que gosto de trabalho, que sou quase um workaholic e que a gente precisa exatamente sair desse comodismo, dessa preguiça que muitas das vezes o frio faz com que a gente tenha para fazer essa cidade de fato ser a Nova Friburgo, que foi aquela Nova Friburgo que lá atrás, quando o Brasil discutia se seria o modelo 110 ou 220, os alemães foram lá, fizeram a sua própria hidrelétrica e produziram, por isso Nova Friburgo é um dos poucos municípios brasileiros e o único do estado do Rio a ter um modelo de 220 volts. É esse pioneirismo, essa garra e essa vontade de acreditar que Nova Friburgo precisa recuperar. Temos exemplo na história, temos exemplos em outras cidades brasileiras que estão fazendo o jogo virar. Perfeito, eu acho fantástico tudo isso, porque é um sonho que se concretiza, mas é necessário essa vontade de querer realmente provocar uma transformação. E isso se faz com uma boa gestão, uma gestão voltada para pessoas. Por isso é que eu digo que aquele famoso triângulo é importante, contanto que no topo estejam as necessidades, na parte de baixo, de um lado, a política e de outro lado, a economia. As necessidades deverão ditar quais serão as políticas que orientarão a economia para atender às necessidades. O que nós estamos vivendo hoje em todos os cantos do Brasil é exatamente este mesmo triângulo, mas ao contrário. Pega-se a economia e coloca-se no topo. Então a economia está ditando uma política que vai dizer às pessoas o que elas querem e elas podem fazer para atender aos interesses da economia. E é limitante, né? Isso é muito limitadora. Sim. Esse tipo de situação, sim. Esse tipo de caminho. Você fica sem esperança. Esse segundo triângulo, ele mata a esperança. E no momento em que essa esperança morre, pelo amor de Deus, não me venham falar de cristianismo, porque é piada. Não podemos matar a esperança. E nem podemos trabalhar a esperança como algo pertencente ao verbo esperar. Porque o povo brasileiro está esperando. Como é que você vê isso? E a gente também não pode entrar numa onda punitivista, no sentido de que se as coisas não estão acontecendo, é porque nós não estamos merecendo que aconteçam. Eu não vejo dessa forma, pelo contrário, eu acho que muitas das vezes o povo brasileiro e o povo friburguense se esforça muito para ter conquistas muito pequenas. A gente precisa inverter essa lógica. É o que se fala muito hoje no mundo do trabalho, né? A máquina substituindo o homem, né? E o homem empobrecendo. Mas deveria ser exatamente o contrário, que a máquina substitua o homem para que o homem ganhe mais e que tenha mais tempo, com a qualidade para viver. Exatamente, esse deve ser o sentido, e não na lógica exatamente da pirâmide aí, que está completamente errado, onde se serve à economia e a economia não serve às pessoas. E agora foi lançado na França um segundo volume, O Capital, do Piketty.
E o Piketty, tanto no primeiro volume quanto no segundo volume, espero que esse segundo volume seja logo traduzido para o português, ele só tem em francês no momento, mas o Piketty diz o seguinte: não há mais lugar no mundo para ficarmos tentando viver os extremos. O comunismo de um lado, o neoliberalismo do outro. Que esses dois extremos não têm como subsistir, sobreviver, né? Como se eu tivesse um monte de bolachas coloridas e eu só pensasse na bolachinha que está aqui e na bolachinha que está aqui. Eu perderia todas as bolachas que estariam pelo meio. Chegamos ao final do programa com uma rapidez enorme, porque você é fácil na maneira de se expressar, tem uma linguagem muito boa e eu espero que continue assim. As câmeras da Luau TV estão à sua disposição para que você, em um minuto e pouco, você possa dizer o que o seu coração está pedindo, o que a sua mente está pedindo para o povo de Nova Friburgo. Professor Hamilton Werneck, quero te agradecer muito a oportunidade, falar publicamente aqui da minha admiração pela sua missão de vida que você se impôs aí a serviço da educação. Fico muito feliz de estar aqui e digo que saio daqui engrandecido porque aprendi bastante. Aprendi muito e vou lembrar de todas essas questões. E a você em casa, quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você mais uma vez aqui pela tela da Luau TV. Espero que a gente não só capte aqui as mensagens que foram passadas, mas que a gente possa construir juntos um verdadeiro projeto de cidade. E que nesse projeto de cidade a gente não fique nessa corda onde a esquerda puxa para um lado, a direita puxa para o outro, e digo a extrema direita e a extrema esquerda, só que o grande detalhe é que quem está no meio é o povo. E quem se arrebenta no final da história é o povo, e cada um fica sorrindo do outro lado como se fosse Clark Kent, Superman, um não existe sem o outro, e é isso que eles têm feito. Eles têm vivido exatamente no extremo para coexistir e você continuar sendo um mero detalhe. Nova Friburgo não pode cair nesse jogo e a gente precisa exatamente olhar além das montanhas, se colocar de fato no topo da serra como município polo de uma região e fazer as verdadeiras transformações que a gente precisa. O diagnóstico é claro, perdemos uma década, mas isso todos nós sabemos, que a gente precisa trazer ideias. Eles que venham com o dinheiro deles e nós vamos com muitas ideias para apresentar um projeto de cidade que a gente pode, deve sonhar e vamos trabalhar para fazer acontecer. Obrigado, professor, um grande abraço. Obrigado a você, obrigado por ter vindo à Luau TV e obrigado pela audiência, a você, telespectador, telespectadora. Até o próximo programa.